Oi, pessoal. Vamos aqui para a nossa 13ª aula do nosso curso de Elementos de Geometria e Topologia para Físicos. Nessa aula de hoje nós vamos começar a nossa discussão sobre a chamada álgebra exterior, tá? Em particular, nós vamos trabalhar com o produto exterior, bom? Então, estamos aqui perto do fim dessa nossa sessão de álgebra multilinear, bom? Então, é uma nova sessão do nosso curso, 2.5, a álgebra exterior. As referências estão indicadas aqui. Então, são as mesmas referências utilizadas nas últimas sessões. Tá bom? Vamos lá. Esse tal produto exterior, pessoal, é um conceito que pode ser bem complicado. Tá? Então, nós vamos iniciar aqui nossa discussão com um contexto mais simples possível. Então, por isso que eu marquei aqui que é o início da discussão sobre produto exterior. Qual que é a ideia? Tá? Nós vimos nas últimas aulas o conceito de simetrias de tensores. Tá? Então, nós, em particular, identificamos subespaços simétricos e antissimétricos de espaços tensoriais em geral, certo? Nós evitamos espaços tensoriais mistos, né, com graus contravariante e covariante simultaneamente não nulos, nós focamos em um deles, por exemplo, um VP0 ou um V0Q, tá? E lá nós definimos esses tipos de simetria, subespaço simétrico e antissimétrico. Tá? Surpreendentemente, grandezas antissimétricas são extremamente importantes em geometria, às vezes mais até do que as simétricas. Tá? Então, a ideia aqui do produto exterior é a gente tentar definir um tipo de produto tensorial generalizado, em algum sentido, tá? Que permita nos navegar entre os subespaços assimétricos, antissimétricos, alternantes. Por que isso? Nós sabemos já navegar entre espaços tensoriais quaisquer com o produto tensorial. Eu tenho um tensor de um certo espaço tensorial, faço o produto tensorial dele por um tensor de outro espaço, e o resultado, tipicamente, é um tensor de um terceiro espaço tensorial. Só que não necessariamente nós andamos nesses espaços dentro de simetrias bem definidas. A ideia aqui é, como que eu posso pegar um tensor antissimétrico, fazer algum tipo de produto por um outro tensor antissimétrico e garantir que o resultado desse novo produto será também antissimétrico. O produto tensorial simples não tem essa propriedade. Mesmo que as duas parcelas envolvidas sejam antissimétricas, o resultado, em geral, não o é. Tá? Então, esse é o nosso objetivo aqui nesse momento. Tá? Como navegar entre os espaços antissimétricos. Bom? Então, vamos lá. Foi isso que eu destaquei aqui, dizendo que o produto exterior preserva a antissimetria. Então, vamos começar a ver o caso especial e mais simples possível. Tá bom? O caso mais simples possível é esse aqui, ó. Vamos pegar dois vetores do nosso espaço vetorial V de referência. Vamos chamar esses dois vetores de UV. Tá bom? Dados esses dois vetores, nós vamos inventar aqui uma primeira forma particular desse produto exterior para construir um bivetor, ou dois vetor. Vai ser um novo objeto, que nós vamos representar dessa forma aqui. Então, notem, se um vetor sozinho, né, que pertence ao espaço vetorial V, que a gente também chama de tensorial V10, se um vetor é um engolidor de forma para gerar um escalar, esse nosso objeto aqui, ó, é um objeto que engolirá duas formas para gerar um escalar. Ah, tem cara de tensor do V20. É isso mesmo, pessoal. Tá? A gente vai construir esse cara com essa definição aqui. Já vamos voltar aqui para ela, que é o importante, mas eu já destaco aqui, é verdade. Esse resultado desse produto exterior vai pertencer ao V20. Só que mais do que pertencer ao espaço, digamos assim, enorme V20, esse cara vai estar vivendo naquele subespaço alternante. Vocês devem se lembrar da aula anterior, essa aqui é uma notação que a gente usa para essa ou essa, para o subespaço do V20 dos tensores antissimétricos, tá bom? Então vamos ver, como é que a gente constrói isso? Nós vamos construir esse produto exterior a partir do produto tensorial.
mas com um tipo de construção de antissimetrização. Tá? Produto tensorial é uma operação que nós já sabemos fazer. Então, nós vamos definir o produto exterior dos vetores U e V dessa forma. Faça o produto tensorial desses caras numa certa ordem, na ordem original, em que eles aparecem aqui, e dali subtraia o produto tensorial na ordem inversa. Tá bom? A bilinearidade do produto tensorial numa combinação linear faz com que esse produto seja naturalmente bilinear. Tá? Agora, dá para mostrar também, vamos conversar mais sobre isso daqui a pouco, dá para mostrar também que esse objeto é alternante. Ou seja, esse é um objeto que engole duas formas. Se nós invertermos a ordem dessas duas formas de entrada, vai aparecer um sinal menos global. Isso já é intuitivo desse formato aqui. Bom? Então vamos lá. Como eu disse, a gente constrói aqui, a partir de dois vetores, um bivetor. É um cara que pertence ao espaço V20. Antes nós tínhamos dois caras, cada um deles pertencentes ao V10. Só que mais do que pertencer ao V20, nós estamos no subespaço dos tensores antissimétricos daquele mundo. Bom? Agora, essa mesma construção nós podemos fazer também com formas. Nós vamos trabalhar no final da aula um exemplo de bivetores, mas nós também teremos biformas ou dois formas. E, em geral, esse tipo de construção é legal mais para formas. Vocês vão perceber por quê. Vamos lá. Então, ó, vamos colocar o nosso foco em formas agora. Analogamente, só que agora, ao invés de eu ter dois vetores, eu tenho duas informas, dois covetores do meu espaço dual. E eu vou definir uma dois-forma de uma forma completamente análoga ao que eu fiz acima, com o produto tensorial. Certo? O primeiro termo com sinal positivo mantém a ordem das parcelas desse novo produto que é o exterior. O segundo termo tem o sinal contrário. Tá bom? Bilinearidade deste objeto é herdada da bilinearidade do produto tensorial. Tá? A alternância ou antissimetria vem dessa convenção de sinais que nós demos. Tá bom? Então, isso é um novo objeto. Por quê? Porque é uma função bilinear e alternante. Né? Ou seja, eu pertenço ao subespaço antissimétrico dos objetos antissimétricos que vivem no espaço grandão V02. Os caras desse aqui são todos os tensores de grau covariante 2. Mas o resultado do nosso produto exterior não vai viver, digamos assim, em todas as partes desse mundo grandão. Eu vou estar vivendo num certo subespaço, que é o subespaço alternante. Bom, vamos lá. Em cada um desses casos, nós formamos um produto exterior. Não interessa se fizemos um produto exterior de dois vetores ou de duas formas, de duas uniformes, tá bom? Eu comento aqui de onde vem a bilinearidade e de onde vem a antissimetria. Esse argumento que eu vou dar aqui agora, da antissimetria, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso. De certa forma, ela é evidente, mas teria várias formas dela ser efetivamente verificada, tá? Então, ela pode ser confirmada por construção direta. Ó, se alguém duvida, ó, coloque na dois forma que nós temos aqui em cima. Ela é um engolidor de dois vetores, não é? Alimente com dois vetores, tá bom? E compare o resultado com o que você obteria caso você engolisse aqueles dois vetores, né, no domínio na ordem invertida. Vai aparecer um sinal menos, que efetivamente é herdado de como nós construímos esse objeto. Então, eu chamo isso de confirmar a antissimetria por construção direta, ou se você quiser ser um pouco mais sofisticado e resgatar o operador de antissimetrização que nós vimos na aula passada, tá? Esse aqui é o operador de antissimetrização. Nós vimos que nós temos um tensor antissimétrico se a sua imagem pelo operador de antissimetrização coincide com ele próprio. Então, se alguém quiser usar a definição do operador de antissimetrização, vai verificar essa identidade. Ou você também pode, por inspeção, verificar que a definição que nós demos aqui para um produto exterior de dois vetores, né, coincide simplesmente a menos de um fator 2 de uma constante com a aplicação do operador de antissimetrização nesse produto tensorial. Resgatem isso, tá bom?
Tá? Nós vimos como aplicar o operador de antissimetrização em certos tensores. No caso aqui, nós temos um tensor que vem do produto tensorial. Só que qual é a ideia? Apesar da definição do produto exterior invocar o produto tensorial, nós vamos aprender a construir toda uma álgebra dos objetos antissimétricos sem ficarmos voltando para os produtos tensoriais. Os produtos tensoriais não preservam a nossa simetria, seja, né, de qualquer tipo, tá bom? Então, é mais eficiente a gente aprender a não usar pura e simplesmente o produto tensorial. Nós vamos ter regras algébricas efetivas. Então, no caso aqui desse nosso produto do exterior de dois vetores ou de duas formas, como vocês veem aqui, uma regra efetiva que expressa a antissimetria vem dessa forma aqui. Bom? Notem a diferença disso em relação à antissimetria que a gente viu antes. Antes a gente invertia a ordem dos vetores engolidos. Agora não, eu inverto a ordem dos fatores que levam à construção do produto exterior. Se realmente aqui eu tiver uma forma e aqui uma forma, o produto exterior é zero. Isso também ocorreria para exterior de dois vetores simples, tá bom? Isso só ocorre no caso simples que a gente está vendo, veremos. Mas na prática, nós podemos sempre recorrer à nossa linearidade também, bom? Eu expresso aqui a linearidade no primeiro argumento, mas nós sabemos que vale a mesma coisa para o segundo argumento também. Agora, mais do que nós efetivamente buscarmos relações algébricas específicas dessa álgebra exterior, né, e pararmos de fazer menção ao produto tensorial, a gente percebe que a gente pode ir mais longe do que isso. Nós também podemos usar uma base diferente, uma base simplificada, tá? Se nós estamos trabalhando com um subespaço próprio, ou seja, efetivamente de dimensionalidade inferior ao espaço tensorial de trabalho, nós precisamos de menos elementos na base. Nós poderíamos manter a base anterior, só que não veríamos a emergência da simetria tão claramente e haveria um certo grau de esparsidade, né? Um monte de zeros, talvez. Tá? Então, é mais eficiente nós usarmos uma base do subespaço antissimétrico adaptada às suas características, tá bom? Pessoal, notem que aqui eu estou aproveitando para introduzir uma nova notação. Esse espaço das duas formas, né? Ele era representado assim, já na aula passada, só que esse asterisco, a gente pode reservar ele aqui dentro também, tá? Então, isso aqui seria uma forma de dizer que eu peguei duas formas antissimétricas, tá bom? Então, vamos lá, é só uma anotação para o mesmo subespaço antissimétrico. Vamos lá. Como que a gente vai fazer essa simplificação de base? Há uma certa sutileza aqui, tá? Então, primeiro eu vou dizer como a gente não faz. Isso, às vezes, é instrutivo, tá? Então, ó, imagine que a gente tivesse aqui uma base do espaço tridimensional R3. Nossos bons e velhos IJK ou X chapéu, Y chapéu, Z chapéu. Nós poderíamos ter uma base para um subespaço, que seria o plano XY, eu vou chamar aqui de R2, embora evidentemente outras escolhas fossem possíveis, simplesmente tirando o Z chapéu. Se nós pensássemos aqui em todas as possíveis combinações lineares do X chapéu e do Y chapéu, é claro que nós geraríamos todos os vetores do plano XY, tá? Só que não é tão simples assim a nossa vida. Isso aqui funcionaria, não, eu vou chamar de R2 o conjunto de todos os vetores do tipo XY0, com XY reais, então a gente simplesmente excluiu componentes em Z, chegamos numa base que, de certa forma, né, é um subconjunto da base antiga, tá bom? E aí a gente tem uma base para o subespaço. Mas não vai ser assim que a gente vai trabalhar. Não basta eliminar diretamente elementos da base que a gente já tinha para nós chegarmos na base adequada para o nosso subespaço. Porque o nosso subespaço tem estrutura, o subespaço é antissimétrico aqui no caso. Tá? O produto exterior só faz sentido para antissimetria. Então, não basta eliminar diretamente elementos da base que nós tínhamos para o V02, que é o espaço tensorial grandão. Vocês devem se lembrar que esse é um espaço de dimensão n ao quadrado.
e que bastava aqui que nós considerássemos todos os possíveis produtos tensoriais das formas que vivem na base dual, certo? A gente fazia aqui para todos os valores de I e J, N possibilidades aqui, N possibilidades aqui, era uma base de dimensão N ao quadrado. Nós estamos num subespaço, a gente vai querer construir uma base para ele, então, olha só, base desse subespaço antissimétrico, certo? Mas para a gente fazer isso de uma forma eficiente, a gente vai precisar reorganizar linearmente os elementos da base original. Não basta eliminar alguns desses caras, como no exemplo simples assim. Então, como que a gente vai reorganizar isso? Vamos fazer umas continhas aqui, tá bom? Tentem olhar para setas coloridas apenas quando eu as indicar, tá? Caso contrário, prestem atenção na escrita com caneta esferográfica, mais fina mesmo, porque ela é a sequência. Olha só. Seja aqui ômega, para mim, uma 2 forma qualquer, antissimétrica. Seja um objeto antissimétrico. Pessoal, esse ômega aqui, ele seria o resultado de um produto exterior, tá bom? Não confundam com as entradas ali. Então, eu estou imaginando agora, né, que ômega é um cara que já vive nesse mundo. Não é o mesmo ômega da página anterior. Bom? Ora, se ele é um objeto bilinear, ele vive, um objeto bilinear que gosta de engolir vetores, ele vive no V02. Eu estou dizendo que ele é mais do que isso, eu estou dizendo que ele é antissimétrico. Mas eu sei que ele vive no 02. Então, na base que eu já conhecia, eu sei expressar esse cara. Tá ele aqui, com suas componentes covariantes, multiplicando cada um dos elementos da base que nós tínhamos aqui. Então, notem, é um cara arbitrário, desde que antissimétrico. Agora, eu vou abrir a convenção da soma de Einstein para que nós usemos diferentes consequências da antissimetria nas diferentes expressões, tá bom? Então, vamos lá. Nós sabemos que a soma em I e J subentendida aqui. Só que agora eu vou abrir. Eu vou imaginar aqui primeiro todos os termos em que I é igual a J. Vamos chamar esses caras de termos diagonais. Então, aqui basta ter um somatório, certo? Imaginando que todos os termos diagonais estão aqui. Tá? E aí nós podemos separar. À medida que I e J corriam aqui, tem hora que o I é menor do que o J, tem hora que o I é maior do que o J. Então, olha só como que eu vou escrever alguns dos próximos termos. Imagina que eu corro em I. Pessoal, notem. Como o regime de soma muda, eu tenho que indicar os somatórios explicitamente. Não é mais convenção de Einstein aqui, tá? Aqui eu estou deixando o I correr livremente. E olha só o que eu escolhi fazer para essa minha segunda parcela dessa decomposição. Eu só vou considerar para cada I fixado do somatório externo os valores de J maiores do que I. Eu começo em I mais 1 e vou até N. E aí eu estou repetindo o somando que eu tinha aqui. Tá bom? Só que aqui eu estou pegando apenas quando o I realmente é menor do que J, porque por construção eu fiz o J ser maior do que I. Estritamente maior do que I. Então já pegamos todos os casos em que I é igual a J. Nessa linha nós pegamos todos os casos em que o I é menor do que J. Só falta agora nós considerarmos os casos em que o I é maior do que J. Tá bom? Então vou revelar esse próximo cara. Eu quero que vocês prestem atenção porque eu escrevi esse cara de um jeito diferente. Eu preferi deixar os somatórios já na ordem igual a de cima, com o I correndo livre e o J maior do que I. Vocês vão dizer, ué, professor, mas agora não era para o J ser menor? Mas eu troquei J por I aqui, ó. Comparem com a expressão de cima. I e J estão em posições trocadas. Então, se nessa linha aqui, sempre esse número era menor do que esse, e esse número, esse índice, também era menor do que esse, notem que agora é exatamente o contrário, certo? J está maior. Então, agora o primeiro está maior do que o segundo. Tanto aqui, quanto aqui. Tá bom? Eu podia ter mexido nos índices dos somatórios, eu preferi mexer nos índices dos objetos. Por quê? Porque isso vai facilitar a simplificação que eu vou fazer depois. Tá bom? Antes de mais nada,
uma notação aqui, que é tradicional em física. Quando a gente tem somatório em dois índices, num domínio subentendido, cada um deles corre de 1 a n, mas com um vínculo, no caso aqui do J ser maior do que I, nós trocamos esses dois somatórios por uma expressão como essa. Ó. Quando nós dissermos somatório em I menor do que J, na verdade não é apenas uma soma, serão duas, em I e J, mas desde que satisfaça essa condição. Tá? Então, um dos motivos pelo qual eu quis trocar a ordem do I e J aqui e manter os somatórios desse jeito, é porque ambos esses caras poderão ser escritos dessa mesma forma, tá bom? Agora vamos ver que outras simplificações a gente pode fazer. Nós ainda não exploramos a antissimetria dessa 2 forma ômega que a gente está considerando. Ela é arbitrária desde que seja antissimétrica. Ora, termos antissimétricos, digamos assim, diagonais, aqui que é um caso que admite uma representação de matriz quadrada, são nulos. Certo? Isso é uma das propriedades da antissimetria. E quando nós trocamos índices, nós obtemos o oposto do elemento de matriz que nós tínhamos antes. Então, olha só o que a gente vai fazer. Esse ômega j i aqui, que abarcava os casos em que o maior índice vinha antes do menor, nós vamos poder trocar esse camarada aqui por menos ômega ij. Tudo bem? Sabe aqueles nossos amigos termos diagonais? Todos eles são nulos pela antissimetria. Então, isso aqui tudo se anula. E esse cara será, digamos assim, o mestre, que todo mundo vai se render a ele. Esse camarada aqui não se anula. Só que quando a gente trocar esse cara, ômega ji por menos ômega ij, nós vamos fazer aparecer o mesmo ômega ij daqui, e nós teremos um produto tensorial e um sinal menos que vai ter sobrado para o produto tensorial na ordem oposta. Uau! Então, o que é que vai aparecer? Na verdade, olha só o que apareceu. Se nós juntarmos esses dois somatórios aqui, nós vamos ter ômega ij e aquele sinal menos, ó, que vem desta inversão, ele veio multiplicar este produto tensorial. Olha só o que a gente está vendo aqui. Surgiu uma construção que é o produto exterior, não de duas formas quaisquer, mas de duas formas da base dual. Olha só. Lembrem-se que é um somatório duplo e com vínculo que a gente tem aqui. Mas aqui temos ômega e j, e o objeto que aparece aqui é exatamente o que a gente chama de produto exterior dessas duas formas. Bom, desses dois membros do nosso espaço dual. Mais do que isso, membros da nossa base dual. Por que eu não escrevi o somatório aqui agora? Porque quando nós sabemos que temos na nossa mão objetos antissimétricos, nós podemos usar uma nova e diferente convenção de Einstein, que é uma convenção da soma de Einstein estendida para objetos alternantes antissimétricos, também chamada convenção da soma de Einstein parcial. Então, eu sei que eu tenho um objeto antissimétrico pela presença desse símbolo do produto exterior. Então, aqui a gente vai olhar índices covariantes, contravariantes, índice mudo I, índice mudo J, mas pela antissimetria evidente do objeto, nós entenderemos que I e J não correrão completamente livres. Nós sempre vamos correr esses caras com I menor do que J. Tá? Uma nova convenção para objetos alternantes. Tá? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Olha só. Esse nosso domínio aqui, em que os nossos índices correm, já teve momentos em que eu chamei, vou chamar aqui de novo, de Isão N, conjunto dos naturais de 1 a N. Então, se I e J são índices que estão aqui, e agora nós estamos adotando uma notação em que o I tem que ser diferente do J, a gente pode perguntar de quantas formas possíveis nós poderíamos escolher dois números desse conjunto aqui. Cada uma dessas escolhas vai corresponder a um dos termos desse somatório, porque naturalmente um termo será menor do que o outro.
Quando eu pergunto de quantas formas eu posso escolher dois objetos aqui, num contexto de análise combinatória, já está pressuposto que os dois objetos têm que ser distintos entre si. Então, na verdade, a gente tem combinação de N 2 a 2 formas de escolher dois números distintos de 1 a N, sem que a ordem deles importe. Tudo bem, são distintos. A ordem não importa. Um é o menor, o outro é o maior. Então, combinação de N 2 a 2 é N menos 1 sobre 2. Tá? Então, nós estamos vendo que, na verdade, esse somatório aqui, de Einstein parcial ou estendido, envolve N menos 1 sobre 2 termos. Pessoal, essa será a dimensionalidade do subespaço antissimétrico. Aí vocês podem estar pensando, nossa, será que é mesmo? Será que não tem algo errado nessa contagem? Vamos ver de outra forma. Ó, nós estamos num caso especial de objetos, né, dois formas, que vivem no V02. Tá bom, eles têm dois índices covariantes. Então, aqui vamos imaginar a representação matricial dessas duas formas. Dois índices, ela admite uma representação matricial, tá bom? Na base, que seria a base do espaço, independentemente de simetria, certo? Ora, nós sabemos que na diagonal nós só veremos zero. Já usamos isso no raciocínio acima. E nós sabemos que cada um dos elementos, cada um, teria vários pontos aqui, tá? Nessa região triangular em verde. Mas cada um deles é exatamente oposto do objeto que tem o I trocado com o J. Tá bom? Então, na verdade, conhecer cada elemento dessa região aqui na minha matriz equivale a eu conhecer o da outra. Porque eu sei que a diferença é só um sinal global. Eu não tenho dúvida sobre isso. Então, na verdade, na diagonal principal eu não preciso conhecer nada, porque eu sei que eu só tenho zeros. E eu só preciso conhecer uma dessas duas famílias de números, porque a outra estará subentendida. Ora, numa matriz n por n, nós teríamos n ao quadrado números a serem conhecidos. Mas disso eu posso descontar n, porque são os n elementos da diagonal que eu não preciso conhecer, porque eu sei que eles são zero para um objeto antissimétrico. Se eu faço n ao quadrado menos n, o que sobra é a quantidade de objetos que eu tenho nessas duas regiões em verde. Ora, mas pela antissimetria, eu sei que cada um desses caras que eu conheço equivale ao conhecimento do outro, com um sinal oposto. Então, na verdade, eu não preciso conhecer todos esses caras em verde, basta conhecer metade. Então, eu tinha n quadrado, já tirei n, dividi por 2, pela antissimetria. Ora, isso não é exatamente n, abre parênteses, n menos 1 sobre 2, que é a combinação de n 2 a 2? Então, se alguém tinha alguma dúvida da exatidão ou robustez do resultado acima do primeiro argumento combinatorial, não precisava, ele é bem rigoroso, tá? Mas eu mostro aqui por uma outra forma de pensar que realmente nós precisamos apenas de combinação de n 2 a 2 números para especificar um tensor antissimétrico do espaço V02, tá bom? Antissimétrico, tá? Então, eu grito isso aqui a plenos pulmões aqui pra gente. A dimensão desse nosso subespaço antissimétrico, nesse caso especial que estamos estudando, é a combinação de n 2 a 2. E a sua base, portanto, tem essa quantidade de objetos, que é um número menor do que n quadrado. Claro, estamos num subespaço, tá bom? Então, a gente vai representar por esse símbolo aqui, notem o produto exterior, tá? E nós vamos estar considerando aqui todos os possíveis valores de I e J, desde que I seja menor do que J. Bom? Nós precisamos focar a atenção num caso concreto e focamos aqui nas duas formas, mas tudo isso que a gente está falando valeria para os bivetores. Então, analogamente, para os nossos bivetores, nós teríamos formado uma base para o subespaço antissimétrico do V20, e não do V02, como a gente tinha antes, agora é o subespaço antissimétrico do V20, certo? Que são engolidores de duas formas, a gente forma esses objetos aqui que são bivetores. Notem que agora nós temos como parcelas desse produto exterior membros da nossa base do espaço vetorial V, e não mais membros do dual. Os índices desceram, certo? São vetores, membros da nossa base do espaço vetorial em questão.
tá? Com a mesma cardinalidade. Esse subespaço antissimétrico também tem combinação de n 2 a 2 objetos. Tá? Então, isso vai ser efetivamente muito mais simples, porque quando nós tivermos objetos antissimétricos, nós trabalharemos com a álgebra do produto exterior, e não com a álgebra do produto tensorial. Exemplos importantes. Agora, talvez alguém ache que haja um certo descolamento do formalismo. Foi tudo muito árido até agora que a gente trabalhou. Tá? Mas vamos tentar fazer um pouco de conexão com física e ilustrar um pouco essas ideias, tá bom? Então, um exemplo muito, muito, muito importante para a física ocorre quando a dimensão do espaço que a gente está trabalhando é 3. Então, em particular, pensa no R3. O nosso espaço vetorial V, que seja o R3, tá bom? Particularmente. Aqui ocorre um milagre, um pequeno milagre. Por quê? Quando nós considerarmos os bivetores antissimétricos, eles vão constituir um espaço vetorial cuja dimensão é... Não era combinação de n 2 a 2? No caso, vai ser combinação de 3, 2 a 2. Ora, combinação de 3, 2 a 2 dá 3. Uau, mas essa é a dimensão do próprio V. Pessoal, os bivetores são tensores antissimétricos, gostam de engolir duas formas, certo? Só que o subespaço em que eles vivem tem a mesma dimensão dos vetores. Em particular, eles também são descritos por apenas 3 componentes, como os vetores. É aquele mesmo argumento matricial que eu dei lá em cima. Vou voltar lá, só para eu tentar deixar isso mais concreto. É como se nós tivéssemos apenas 3 números. 1, 2, 3. Aqui. Os outros lá já são conhecidos. E na diagonal principal é 0. Então, nós vamos ter um tipo de objeto que, ao invés da gente pensar como um vetor coluna, vai ser uma matriz. Só que essa matriz vai ter algumas posições não nulas que só dependem de 3 parâmetros. Tá? Os físicos, sociologicamente, acham mais simples não ter que inventar objetos novos, matematicamente, mesmo que você tenha que ter regras especializadas em certos casos especiais, tá bom? Então, embora a gente fale muito de tensores, muitos físicos não gostam de trabalhar com tensores, eles preferem falar que tem vetores especiais. Então, o que os físicos fazem, tradicionalmente? A maioria dos textos de eletromagnetismo, de mecânica clássica, por isso é importante. Os membros de V, os físicos chamam de vetores polares. E os bivetores, né, esses bichos antissimétricos, são chamados de vetores axiais ou pseudovetores, tá bom? Por que a parte vetor nesses nomes? Porque eles têm 3 componentes no R3 e eles têm jeitão de vetores. Só que eles são objetos distintos, eles pertencem a um espaço vetorial distinto. Então, é claro que eles não deveriam ter as mesmas propriedades de transformação, tá bom? Então, em particular, essas diferenças se refletem quando a gente realiza inversões ou simetrias especulares, tá? Ou usamos um espelho para ver o que acontece com o nosso sistema físico. A diferença entre os bivetores e os vetores se manifesta, nesse caso, mesmo que o n seja igual a 3, mesmo que cada um deles dependa de 3 parâmetros, tá bom? Isso tem a ver com as matrizes de mudança de base, certo? Vocês devem se lembrar que a gente caracteriza vetores ou formas, ou mesmo tensores em geral, pelas suas propriedades sob uma mudança de base. Tá? Então, no caso, esses objetos vetores e bivetores não têm exatamente as mesmas propriedades. Pelo menos não sob todas as circunstâncias. Tá bom? Então, um exemplo típico disso é o vetor velocidade angular, ômega. Tá? Quando você tem, por exemplo, um corpo rígido, homogêneo e simétrico, né? Cujo momento angular, nesse caso, seria essencialmente proporcional ao vetor velocidade angular, com uma constante de proporcionalidade dada pelo momento de inércia. Notem, pessoal, para um corpo rígido em geral, nós teríamos um tensor de inércia, né? Mas por isso que eu fiz questão de falar um corpo rígido homogêneo e simétrico. Aí a gente tem o efeito de uma constante. Vocês devem se lembrar, quando a gente estuda essas rotações como vetores, nós temos aquela brincadeira de colocarmos um polegar alinhado, apontando no mesmo sentido do eixo de rotação, e uma regra de saca-rolha da mão direita, é minha mão direita que vocês estejam vendo aí, por mais que esteja à esquerda de vocês, certo? Nos dá o sentido da rotação, tá? Mas nós também aprendemos, naquele famoso exemplo das rotações de um livro,
que esses vetores de rotação não são exatamente vetores, porque não comutam, né? Por exemplo, eu poderia ter um certo objeto e fazer diferentes e sucessivos giros. E se eu fizesse esses mesmos giros numa outra ordem, eu não chego na mesma orientação final. Não sei nem se eu desenhei corretamente aqui, mas vocês devem estar familiarizados com isso. Tá? Então, um exemplo típico aqui de bivetor surgindo é o vetor velocidade angular. Essa história de vetores de rotação não se somarem é porque eles não são vetores verdadeiros, eles são bivetores. Bom? Ó, aqui a caneta que eu usei não ficou boa na imagem, aqui está escrito momento de inércia, e aqui está escrito momento angular, tá bom? Realmente está invisível aqui, peço desculpas. Essa canetinha ficou fraca, a foto ficou ruim. Então vamos continuar com essa construção de pseudovetores. Vou tentar fazer um desenho aqui para essa aula ficar um pouco menos abstrata. Embora a gente esteja fugindo das nossas regras algébricas, tá? Uma interpretação mais conveniente para a física do que para a matemática. Vejamos. Digamos que nós tivéssemos aqui um sistema de coordenadas destrógeno, usual, tá certo? Em que nós teríamos rotações em torno do eixo Z, manifestadas como eu representei ali. Nós teríamos um vetor momento angular apontando nessa direção, coincidindo com Z. Realmente, nosso polegar, apontando no mesmo sentido do eixo Z, daria uma rotação de x para y, por exemplo. Bom? Agora, imaginem a imagem criada por esse sistema, digamos assim, né, por um espelho posicionado perpendicularmente ao eixo Z. Vocês estão vendo isso aqui numa tentativa minha de passar alguma perspectiva, tá? Esse espelho teria um eixo normal paralelo a Z. Então, aqui do outro lado, nós veríamos a imagem. O que aconteceria? Notem que o eixo Z' ele estaria invertido. Se vocês imaginassem que fosse uma barra rígida aqui, uma extremidade dessa barra estaria aqui, e a mesma extremidade estaria aqui. Então, nós teríamos uma inversão em Z. Só que X, orientado para cima, continuaria X orientado para cima. Não vamos chamar de X'. Y, digamos assim, saindo da nossa folha, continuaria a sair da folha. Não teria essa direção alterada aqui pelo espelho, apenas o Z. Então, notem que nós obtemos aqui um sistema levógiro, né? Com a outra quiralidade. Notem que agora, isso aqui seria o que a gente chamaria de uma base negativa, certo? Mas olha só o que acontece. O giro, imagine o objeto girando. Eu giro daqui para cá. Isso não muda. Continua sendo de x' para y'. Porque x' tem a mesma orientação de x e y' tem a mesma orientação de y. Então, um tipo de sinalização do sentido de rotação não se altera, é a mesma sinalização que eu tinha antes. Em particular, se o meu giro contorna o eixo Z' dessa forma, e eu quero usar vetores de velocidade angular para designar isso, esse vetor aponta para a direita. Tá bom? Então, notem, isso leva a um contraste com o que a gente esperaria sobre inversão. E sobre inversão, nós gostaríamos de ver inversão de vetores, pelo menos de alguns vetores. Notem que não seria o caso de um x chapéu e de um y chapéu, tá bom? Porque, na verdade, eles não enxergam o espelho, né? Vocês percebem que o x chapéu e o y chapéu são paralelos ao espelho. O espelho não tem nenhum efeito neles. Mas o z chapéu, eu não desenhei o z chapéu aqui, só desenhei o eixo Z, mas ele seria claramente invertido pelo espelho. Tá bom? Um vetor posição apontando para alguma partícula no espaço também seria invertido. Isso é o que você espera realmente de vetores, com uma inversão do sistema de coordenadas. Mas notem que a velocidade angular, se a gente tenta descrevê-la como um vetor, não se altera. Por quê? Porque, na verdade, a velocidade angular é um bivetor, que envolve duas vezes a inversa da matriz de mudança de base. Enquanto a mudança das coordenadas de um vetor envolve apenas uma ocorrência da inversa da matriz de mudança de base. Então, o sinal negativo da inversão é cancelado no bivetor. Você vai ter um -1 vezes -1 dando +1. E a orientação, o sentido de um bivetor, quando você tenta vê-lo como um vetor, passa a ser diferente. Bom? Então,
Vamos ver. Aqui eu comento em preto uma outra coisa, mas deixa eu pular para o vermelho e para o verde primeiro. Vetores axiais, ou pseudo-vetores, que na verdade são bivetores, eles não se invertem com a reflexão. Enquanto os vetores dignos do nome realmente do espaço vetorial V de trabalho, no caso nosso espaço físico, eles devem se inverter com reflexão. Tá bom? Se alguém ainda está achando isso aqui estranho, eu gostaria que vocês olhassem para esse meu desenho. Não vai dar para mostrar tudo junto aqui, mas reparem. Imagina que você tivesse um parafuso sendo girado, tá bom? De alguma forma aqui. Eu prefiro visualizar isso da seguinte forma. Imagina que a cabeça do parafuso estivesse aqui, tá bom? E a sua hélice para cá. É como se o plano XY fosse um tampo de uma mesa de madeira. Se eu colocar um parafuso com as convenções ocidentais usuais, tá? No Brasil é assim, em vários outros países é assim também. E nós visualizássemos a fenda dele aqui. Imagina que aqui estaria a cabeça do nosso parafuso, tá? Se eu estou girando nesse sentido aqui, se eu olho do espelho para o plano XY, eu diria que o meu giro seria no sentido anti-horário. Esse parafuso estaria saindo do tampo da mesa XY. Por favor, visualizem isso. Quando você vai apertar um parafuso, tá? Quando você vai apertar um parafuso, e você está olhando para ele, você com a chave de fenda, se você gira o parafuso no sentido horário, ele está entrando no seu caminho, tá bom? Ele está entrando na mesa. E anti-horário, ele estaria saindo da mesa. Então, se a gente estivesse olhando, novamente, do espelho para o plano XY, com esse sentido de giro aqui, o parafuso estaria saindo. Então, foi isso que eu quis dizer aqui, ó. Nesse nosso sistema, o parafuso está saindo de onde? Do plano XY, com a fenda em que eu encaixei a minha chave de fenda, girando no sentido anti-horário. Imaginem que você está gravando essa imagem, mas olhando essa imagem e vendo o espelho, vendo a imagem desse parafuso. Ora, como é que vai estar a imagem desse parafuso? Tá? A sua chave de fenda está sendo aplicada, só que a imagem da cabeça do parafuso, você vai estar vendo a fenda girando no sentido horário agora. Tente fazer esse exercício de você imaginar o que estaria vendo sendo visto no espelho. Você vai estar vendo horário, mas o parafuso continuará a sair da imagem da mesa. A imagem da mesa agora estaria no plano X', Y', e obviamente se o parafuso é visto saindo da mesa aqui, ele também seria visto saindo da mesa aqui. Tá? Então aqui o parafuso estaria saindo com a fenda girando no sentido horário. Isso foi porque a gente inverteu a quiralidade do nosso sistema. Tá? Outras construções. Tem gente que fala ingenuamente que produtos vetoriais tendem a gerar vetores axiais. Muitas vezes isso é verdade, mas isso depende das parcelas com que você alimenta o seu produto vetorial. Tá? Então, tipicamente, o vetor momento angular, no caso aqui é uma expressão que vale para uma partícula e não para um corpo rígido, certo? Em contraste com a página anterior. Você envolve aqui dois vetores típicos, dignos do nome, polares, o resultado é axial. Pessoal, a gente aprende a álgebra do produto vetorial, na verdade a gente fazer contas com bivetores sem ser apresentado esse conceito matemático mais complicado. Mas, ó, cuidado, nem sempre um produto vetorial te dá como resultado um vetor axial. Na verdade, se você já tiver uma das parcelas do produto vetorial como sendo axial e combinado com um polar, o seu resultado pode ser polar. Como, por exemplo, nessa expressão conhecida para a velocidade em diferentes pontos de um objeto girante, de uma roda girante. Bom, um problema de física 1. Então, sim, produtos vetoriais mexem com os nossos tipos de vetores, mas você tem que tomar cuidado com o que você está fazendo. Tá? Nossa, professor, será que realmente produto vetorial tem a ver com isso? Olha só, pessoal. Aqui, eu chamei de RP para lembrar algo de física, do momento angular de uma partícula em relação a uma certa origem, mas podiam ser vetores quaisquer. Se vocês efetivarem aqui as regras com bilinearidade, tá? E antissimetria do produto exterior, tá?
Em termos de produto tensorial, tá? Primeiro eu faria esse vetor tensorial com esse, menos esse vetor tensorial com esse. Olha só o que iria acontecer. Ia rolar uma distributividade, eu teria E1 do primeiro vetor pegando o E2 do segundo vetor. Então isso originaria um R1, E2. Estão vendo aqui? Beleza. Mas quando viesse o E2 associado a esse cara com esse E1, para corresponder ao escalar R2P1, esse seria o produto externo na ordem oposta, E2 externo E1. Ponho um sinal menos e agrego esses dois termos desse jeito. Se vocês fizerem isso, verifiquem essas contas. Com todos os termos, vocês vão estar vendo que a gente vai estar chegando numa estrutura muito parecida com a definição do produto vetorial. Tá? Então, se a gente pudesse ter algum tipo de identificação desse bivetor aqui, com o Z chapéu, ou E3, desse aqui com menos Y chapéu, desse aqui com X chapéu, isso aqui seria exatamente aquela fórmula do determinante para um produto vetorial de dois vetores. Tá bom? Então, produto vetorial gera objetos com antissimetrias construídas. Tá? Nós vamos formalmente dizer como que a gente teria o produto vetorial quando a gente aprender a de verdade mapear esse cara nesse. Então, numa aula futura, a gente vai falar sobre um objeto chamado dual de Rod. Bom, aguardem isso para o futuro. Só quis mostrar com isso aqui que produtos exteriores realmente geram a estrutura que a gente vê nos produtos vetoriais. É o que eu pensei. Bom, então vamos lá. Segundo exemplo, para a gente encerrar aqui a nossa aula. Tá? Eu fiz aquele exemplo ali falando de bivetores. Agora eu quero falar de biformas, ou dois formas, tá bom? Imagina que agora eu tenho duas formas, dois membros do meu espaço dual, tá bom? O seu produto exterior pertence ao subespaço antissimétrico do V02, denota esse cara assim. Vamos calcular a imagem de um cara típico como esse? Bom, tá bom, tá aqui, ó. Peguei duas formas quaisquer, engoli suas entradas, U e V. Tá bom. Como é que eu calculo isso? Usa a definição. O produto exterior é a diferença dos produtos tensoriais. Ó. Ômega 1 tensor ômega 2, menos ômega 2 tensor ômega 1, ambos recebendo UV. Certo, mas nós sabemos trabalhar com produtos tensoriais. Primeira parcela, primeira entrada. Segunda parcela, segunda entrada. Tá bom? Aqui ocorre a mesma coisa. Primeira parcela, primeira entrada. Segunda, segunda. Tá bom? Agora, olha só. Nós chegamos aqui, então, em produtos de escalares. Esse aqui é o produto de dois escalares, subtraído do produto de dois outros escalares. Essa é uma construção algebricamente muito bem conhecida para a gente. Simbolicamente, nós poderíamos estar dizendo que essa imagem da nossa dois forma, até que é uma imagem, certo? Porque agora engoli os dois vetores e deu um escalar. Esse escalar é este determinante aqui. Pegue a primeira forma, ela vai estar presente na primeira coluna. Aplique-a nas duas entradas. Pegue a segunda forma, aplique-a nas duas entradas. Verifique com a regra do determinante que vocês vão recompor aquilo ali. Tá bom? Esse determinante, pessoal, vai ser extremamente importante para a gente quando a gente estudar o produto exterior nos casos mais complicados. Notem que a gente ainda está no caso especial em que a gente forma um bivetor, fazendo o produto exterior de um vetor com um vetor, ou uma dois forma, quando a gente pega uma forma exterior com uma forma. Nós vamos querer evoluir na aula que vem para uma K-forma exterior, uma L-forma. Objetos de ordem mais alta. A gente ainda não sabe fazer isso. Mas nesse caso, nós estamos vendo aparecer um determinante aqui. Tá? Vai aparecer um determinante no caso geral também. Ó, vamos tentar fazer algum tipo de interpretação, né? Nossa, que aula árida. Teve um pouquinho de física com aquela história de pseudotensores, mas para que isso serve? Esse curso não era elementos de geometria e topologia, e até agora a gente, tudo bem, começou com essa álgebra, mas está muito algébrico, né? Será que tem alguma interpretação geométrica para isso? Pessoal, vejam, imaginem que o nosso espaço vetorial de trabalho seja o bom e velho R3 que a gente visualiza também, tá bom?
Imaginem como as duas formas nessa construção aqui em cima, ômega 1 e ômega 2, não formas quaisquer, mas formas da nossa base dual. Chama esse ômega 1 de E1. Ó, eu não estou pondo igual aqui para ninguém ficar incomodado. Aqui era só um rótulo mesmo, tá? Aqui eu quero dizer que é uma forma. Tá? Então vamos chamar de E1, que é um projeto, né, um identificador de componentes na direção X. O meu E2, eu sempre chamo de E2, mas estamos no R3, né? Chama de EY. E o nosso vetor U no R3 tem componentes o X, o Y, o Z. Aqui eu fiz questão de manter as componentes contravariantes. E V é a mesma coisa, Vx, Vy, Vz. Então, vamos aplicar essa expressão aqui para esse caso. Quem é a 2 forma que surge do produto exterior de EX por EY, engolindo 2 vetores quaisquer? Ora, primeiro, este cara nesse. Ora, mas a forma EX no vetor U extrai a componente UX. EY em V extrai VY. Ora, mas nosso produto exterior tem aquele sinal menos lá, não tem? Na ordem oposta. Agora imagina que o EX pega V. Eu vou extrair a componente X de V. E imagina que agora o meu EY, apesar de ser a segunda parcela do produto exterior, vai pegar o primeiro. Então é o Y. Ó, é isso aqui. Tá bom? Pessoal, o XVY menos o YVX. Será que a gente já viu isso antes? Por favor, pessoal, olhem para esses vetores aqui. Imagina que você tem 2 vetores projetados no plano XY. Olhem aqui, o X, o Y, 0. E Vx, Vy, 0. O que é isso? Esqueçam o que está escrito aqui por enquanto, esse símbolo. Vamos olhar para o desenho aqui do lado. Nós temos 2 vetores, U e V, que vivem no R3. Tá bom? Digamos que eu queira achar as suas projeções no plano XY. Então, eu tentei representar aqui uma projeção ortogonal. Pessoal, isso aqui seria um vetor. Faltou uma flechinha aqui. Na verdade, eu não quis pôr de propósito para não sobrecarregar o desenho, tá bom? Mas notem que esse vetor vermelho, que teria uma flechinha aqui, ele é exatamente o X, o Y, 0. Analogamente, a projeção ortogonal de V no plano XY, pá, seria esse vetor aqui, que estaria com flechinha para cá, tá bom? E ele teria a mesma componente X desse cara, a mesma componente Y desse cara, e eu pura e simplesmente teria anulado a sua zésima componente. Ora, 2 vetores aqui no plano, tá bom? Origem com origem, nós poderíamos calcular o seu produto vetorial. Na verdade, podemos calcular o produto vetorial de quaisquer 2 vetores. Só que vocês se lembram daquela interpretação de que se a gente pega 2 vetores e fazemos o produto vetorial deles, nós obtemos um vetor ortogonal a eles. No caso, se a gente fizesse isso com esse cara e com esse cara, o produto vetorial deles daria um vetor paralelo a Z, ao eixo Z, certo? Ortogonal ao plano XY. Mas eu não quero olhar a direção desse cara, eu quero lembrar da interpretação do módulo. Vocês se lembram que a interpretação do módulo do produto vetorial é a área orientada do paralelogramo subentendido por esses vetores? Lembram disso? Façam aí aquela fórmula de determinante que vocês conhecem para produto vetorial, só que não dos vetores U e V puros, e sim dessas duas projeções aqui. Tá? Se vocês fizerem a fórmula do produto vetorial, vocês vão ver que vocês vão chegar num vetor cuja norma, aqui é norma do produto vetorial desses 2 vetores projetados, vai ser exatamente isso aqui. Ou seja, o que nós estaríamos vendo aqui como imagem da nossa 2 forma vai ser a área orientada, que podia dar negativo, tá? É a área orientada da projeção de U e V no plano XY. Eu fui um pouco impreciso aqui, né? Projete U e V, forme um paralelogramo subentendido por eles. Esse paralelogramo tem uma área. É essa área orientada que a gente tem aqui.
Por que plano XY? Porque eu quis, por construção, escolher essa 2 forma construída por EX e Y. Notem que essa sombra que nós fizemos aqui no plano XY, ela poderia ter sido feita, por exemplo, no plano XZ. Ou poderia ter sido feita no plano YZ. Nesse último caso, nós teríamos EY exterior EZ. Ou EZ exterior EY. Claro que isso mudaria o sinal, mas nós teríamos o mesmo módulo. Tá bom? Então, em geral, 2 formas pegam áreas orientadas das projeções de vetores do R3, nesse caso, certo? Nos planos correspondentes. Na verdade, tudo é muito mais geral do que isso, tá? Nós vamos poder usar esses tipos de construções com objetos antissimétricos para calcularmos, na verdade, elementos de área infinitesimais num contexto de cálculo, ou elementos de volume infinitesimais, projeções em subespaços de dimensões mais baixas, tá? Então, aguardem cenas dos próximos capítulos sobre isso. Esse é o fim da aula, só peço que vocês aguardem o fim da gravação.